Bom dia, gente. Bom, primeiro dia de trabalho no Grupo Fraterno, início do nosso ano de estudos, e nada melhor do que começar plantando uma semente boa nos nossos corações. O tema da palestra não foi trazido ao acaso, me foi passado pelo Joel, mas que bom que seja esse tema, porque a gente já começa a plantar, desde o primeiro trabalho, no ano de 2025, um pouco mais de esperança, um pouco mais de credibilidade em nós mesmos. Então, vamos lá? Há muito tempo atrás, numa terra bem distante, um grupo de homens se reuniu e foi a um local estudar um determinado terreno. E logo assim que eles chegaram a esse terreno, eles constataram que a terra ali era muito boa. E resolveram que a terra era muito boa para o plantio de trigo. E resolveram, então, começar a semear o trigo naquela terra. E assim foi feito durante algum período, né? E logo se percebeu que a terra realmente era muito favorável àquele tipo de cultivo. E ano após ano, o cultivo ia aumentando, as sementes iam se multiplicando. Então, eles resolveram fazer um concurso para saber qual agricultor tinha a melhor semente. E assim foi feito. Cada um levou uma saca, um punhado da sua melhor semente. A banca reuniu, escolheu, dentre aquelas sementes que foram levadas, qual de melhor valor, a que melhor representava aquele plantio. O ganhador tomou uma atitude inusitada. Quando ele soube, que havia ganho o concurso, ele virou para os demais agricultores e falou: eis aqui a minha semente. Podem fazer o uso dela que vocês quiserem. E todo mundo ávido por possuir aquela tão boa semente, caiu em cima da saca do agricultor, cada um pegando a quantidade que podia, porque era a melhor semente que se cultivava naquela região. E assim foi feito. E ano após ano, existia sempre um concurso para eleger qual seria a melhor semente. E ano após ano, esse mesmo agricultor sempre ganhava. E ele sempre fazia a mesma coisa, distribuía as suas sementes para os demais. Passado-se já um bom tempo, alguns agricultores foram até ele, perguntaram: ano após ano, a gente vem trazendo as nossas melhores sementes para o concurso, mas você sempre ganha. Então, nós queríamos saber qual é o seu segredo, o que você faz para que você tenha sementes tão boas. E o agricultor falou: é óbvio. Vocês deveriam saber, todos nós sabemos, que o trigo não germina sozinho. Ele precisa de uma planta vizinha para poder germinar. E vocês estão dando, ele pergunta vocês estão dando a melhor semente para os seus vizinhos? Quando eu distribuo as minhas sementes para vocês, o meu plantio fica circundado das melhores sementes. Por isso que a minha semente é tão boa. Vocês deveriam fazer os mesmos. Se não fizeram, passem a fazer daqui para frente. Deem o seu melhor, a sua melhor semente. Desta forma, a plantação de vocês também gerará sementes boas, aquela semente que faz o pão do coração. Aí fica uma perguntinha, só para a gente refletir um pouco. Eu poderia ter usado isso no início ou no fim da palestra, não faria diferença.
o que nós temos dado aos nossos vizinhos? Que tipo de semente a gente vem ofertando para aqueles que nos circundam? São as sementes do amor? São as boas sementes ou não? Eu acho que fica aqui a reflexão nesse primeiro dia de trabalho na nossa casa. Que tipo de semente eu estou ofertando? Então vamos lá, propriamente dito, na parábola. Eu queria dar um enfoque um pouquinho diferente, porque geralmente quando a gente fala, perdão, quando a gente fala da parábola do semeador, a gente sempre dá um enfoque, na maioria das vezes, a gente dá um enfoque no tipo de solo, ou seja, que tipo de solo eu sou, né? Em que tipo de solo a semente foi plantada. E muitas das vezes a gente não leva em consideração o semeador, que tem uma tarefa mais importante do que a própria sementeira. Tá? Então vamos tentar trabalhar hoje um pouco, eu vou falar das duas situações, tanto do semeador como da sementeira, mas vamos focar um pouco mais no semeador, como diz o início do nosso estudo, quando eu contei aquela historinha. Essa parábola é uma das 40 parábolas que Jesus nos trouxe, mas apenas 2 delas têm explicações contidas no Evangelho, explicações dadas pelo próprio Jesus. A primeira parábola, é a palavra do joio, parábola, do joio e do trigo. A segunda é a parábola do semeador. A pergunta que eu fiz tem a ver, no início, que tipo de semente nós estamos fornecendo para os nossos amigos, tem a ver com as tarefas do semeador, com as características, o que é necessário para que sejamos um bom semeador. A gente tem inúmeras situações que a gente poderia elencar, mas eu escolhi três. É necessário ter conhecimento, é necessário ter eloquência e boa oratória, é necessário ter a vivência, eu adoro essa tartaruga, tá? É necessário ter a vivência. Quando a gente fala de semeador, a gente pode recordar a figura do maior semeador que esteve entre nós, Jesus. Quando a gente fala que o semeador saiu a semear, isso significa que ele se movimentou, ele saiu da sua zona de conforto e pôs-se a semear. Esse trabalho foi exemplificado por Jesus de uma forma tão contundente que as suas sementes geram bons frutos até hoje. A palavra do Cristo, não só a palavra, mas a exemplificação da palavra do Cristo, ela nos traz frutos até hoje. E a gente acha que para ser um bom semeador, basta ter conhecimento, basta ter boa eloquência, boa oratória, boa voz, ter um pouco de vivência. Mas de que me adianta ser conhecimento, ter oratória, se eu não vivencio aquilo que eu proponho? Tudo aquilo que Jesus nos propôs, durante os seus anos de vida encarnados entre nós, ele não só propôs, mas ele vivenciou. Se fosse apenas ter algumas dessas virtudes aqui, basta a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, basta a gente ler alguma das obras basilares,
alguma das obras complementares, e a gente vai ter a condição, a gente julga ter a condição de semear. Basta eu ler alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e chegar aqui para vocês, repassando aquele conhecimento que eu adquiri algumas horas atrás, ou alguns momentos antes da palestra, em função dos estudos de pesquisa que a gente faz, mas nada adianta se eu não vivenciar isto. Foi o que Jesus nos fez. Ele vivenciou integralmente as suas máximas. E Paulo nos diz, em uma das passagens, eu acho que é em Coríntios, que a letra é morta, mas o espírito vivifica. Então, quando eu só me preocupo em reproduzir conhecimento, em passar para as pessoas aquilo que eu entendo como sendo valor, que na maioria das vezes são os meus valores e a minha forma de enxergar o mundo, quando eu me preocupo só com isso, eu não estou passando, eu não estou fazendo a semeadura da forma como eu deveria, porque eu passo um conteúdo vazio de vivência. É muito legal, eu cheguei aqui para vocês, falo um montão de coisa bacana, coisas que muitas vezes, quando eu saio daqui, eu nem lembro que foi eu que falei. Ah, você falou um negócio na palestra, eu falei, fui eu que falei isso? Tem certeza? Dá um branquinho aqui e acaba esquecendo. Tá? Mas quando eu chego lá fora e vocês me veem no dia a dia, aí fala, pô, caramba, Ricardo é um cara maneiro, fala até que razoavelmente bem, estou falando em termos de dicção, tá? Fala até razoavelmente bem, mas olha só o que ele tá fazendo. Olha só a postura dele diante desta ou daquela situação. É necessário, para que sejamos um bom semeador, a gente retomar a vivência do Cristo em nós. E é muito legal, porque a gente anda com um cordãozinho de ouro com um crucifixo pendurado, né? A grande maioria tem. E eu costumo sempre brincar quando eu vejo isso, tá? Eu falo para as pessoas, carregar Deus no peito é fácil. O difícil é carregar Jesus, Deus, dentro do peito. Essa é a nossa maior dificuldade. Por isso que, na maioria das vezes, o que a gente fala carece da própria vivência. Carece do dia a dia. De eu olhar o outro, identificar no outro a minha alavanca de crescimento. De eu olhar no outro e identificar a necessidade daquele outro. Esse é o trabalho do semeador. Como também é o trabalho do professor, que educa, que ele extrai, né, o sentido de educar, vem do latim ex educare, ou seja, extrair de dentro de cada um de nós aquilo que nós temos de melhor. Então é necessário que a gente tenha olhos para identificar as necessidades do nosso amigo e fazer o plantio certo, no momento certo, na hora certa. Mas a gente é meio atabalhoado para isso, né? A gente sempre mete os pés pelas mãos, fala o que não devia, é apressado nas nossas conclusões e acaba fazendo com que aquela semente, que poderia ser uma semente tão produtiva, não germine da forma que a gente imaginou, ou da forma, em todo o seu potencial, que ela teria para germinar. É necessário que a gente fique atento, pois não é só falar, é entender. Tem uma historinha muito interessante, que a filha sempre perguntava para a mãe, mãe, qual é a melhor parte do nosso corpo? E a mãe dela falava assim, um dia eu te falo, minha filha. Quando chegar o momento certo, eu vou te falar. E várias vezes, né, a filha perguntava isso para a mãe sempre respondendo da mesma forma. Um belo dia, essa filha cresceu, foi viver a sua vida fora do país. Então, no aeroporto, ela se vira para a mãe e fala, mãe, já que eu estou indo embora,
vou passar um bom tempo longe sem te ver. Você pode responder para mim aquela pergunta que eu te fiz a vida inteira? Qual é a melhor parte do nosso corpo? Aí a mãe vira para ela e fala: minha filha, a melhor parte do nosso corpo é o nosso ombro, porque é nele que as pessoas deitam a cabeça para revelar os seus mais profundos sofrimentos. Então, quando eu tenho essa capacidade de deixar que uma pessoa deite no meu colo, no meu ombro, para que ela revele para mim os seus mais profundos medos, os seus mais profundos sentimentos, os seus receios, as suas angústias, eu estou dando o melhor de mim para aquela pessoa. Naquele momento, eu estou começando a arar o terreno que muitas vezes infértil do coração daquela pessoa. E basta que a partir daquele momento, de um simples ato, de saber ouvir, de procurar entender o que o outro está sentindo, é o que a gente costuma dizer, né? Empatia. Né? Tem essa palavrinha, está muito em moda ultimamente, que a gente tem a empatia. E o problema é que a gente acha que empatia é resolver o problema do outro. E não é. A gente acha que ser empático, tá, é se colocar no lugar do outro, mas tentar eu resolver com as minhas idiosincrasias, com a minha forma de enxergar o mundo, resolver o problema dele. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Então, no momento em que eu permito que aquela pessoa se aproxime de mim e coloque para mim o que ela necessita, eu estou começando a arar o terreno. E ali eu posso plantar a sementinha do amor. Porque o que ela necessita, na realidade, que é o que todos nós necessitamos, é um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor, que é o que Jesus fez por nós. É o que os nossos amigos e guias espirituais fazem por nós o tempo inteiro. Na calada da noite, na surdina, eles estão ali a nos ouvir, a nos consolar e colocar dentro do nosso coração a sementinha. Mas, como eu falei, nós não somos perfeitos ainda, nós ainda somos atabalhoados. Volta e meia, metemos os pés pelas mãos. E muitas vezes a gente não planta... isso aqui eu vou falar mais na frente, tá? Qual é o principal recurso de trabalho do semeador? Ai, meu Deus do céu. Era para estar aqui, mas não está. Isso acontece, tá? Show ao vivo, acontece dessas coisas. É que eu preparo os slides e depois eu esqueço a sequência. Então, é normal. Tá? Eu não tenho aqui na frente um telepronto, um computador que possa me mostrar qual é o próximo slide. Então, eu vou na sorte. Vou tentando lembrar o que eu fiz e vou na sorte. Então, vamos lá. Qual é o principal recurso do trabalhador? Ou seja, o que eu estou plantando? Vamos passar um pouquinho para frente? Só falar aqui, que tipo de semeador é você? É o semeador? Você pode olhar também, tá? Não tem problema não. Ele ainda não sabe, mas ele vai fazer a palestra comigo, tá? Só para deixar ele um pouco nervoso. Que tipo de semeador é você? É o semeador que planta discórdia? Ou é o semeador que faz o plantio do bem? Quando eu falei a questão da empatia, muitas vezes a gente, tentando ter empatia com alguém, a gente acaba plantando discórdia naquele coraçãozinho. Porque a gente não está totalmente preparado, a gente não tem aquela vivência do bem em nós. Então a gente acaba no intuito de resolver, e eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações em que a gente recorreu a alguém, esperando uma palavra de consolo, uma palavra amiga, e recebeu uma palavra de discórdia. Se eu fosse você, eu ia lá agora e fazia isso, aquilo. Só que eu não sou você. Eu sou eu. Ela é ela. Então essa situação é muito recorrente. E muitas das vezes, o que a gente precisa
é somente do silêncio. Gente, o silêncio tem uma eloquência fenomenal. Saber se calar, como Jesus fez diante de Pilatos, né? Porque eu estou com Pilates na cabeça por causa da minha perninha, então eu fico com Pilates na cabeça, tá? Não ri não, é que tem uma fisioterapeuta lá atrás que está rindo de mim, tá? O silêncio tem uma eloquência muito grande. Jesus, diante de Pilatos, ele se calou. Jesus, quando é dado a ordem de prisão, quando vão prendê-lo lá no monte, ele se cala. Saber ouvir é uma virtude tão mais importante, ou tão quanto, ou até mais importante do que saber falar. Porque às vezes a gente acha que sabe falar. Eu costumo sempre dizer o seguinte: os primeiros 15 minutos do microfone é fácil. Você embroma no relógio, fala um negocinho, conta uma piada que nem eu fiz com ele aqui, faz uma gracinha. Os 45 minutos restantes, é aí que a porca torce o rabo. Então, muitas vezes, o que aquela pessoa que você está tentando ser empático com ela só necessita que você a ouça. Ela não necessita que você interfira na vida dela. Ou seja, o teu silêncio, certamente, é um plantio do bem. Tá? Agora vamos voltar lá. Não, é aqui. Vamos lá. Voltando aqui qual é o principal recurso de trabalho do semeador? A semente, né? Não é? É o principal recurso de trabalho do semeador. É interessante que, se a gente for fazer uma analogia, tá, do que a semente contém, ela tem um universo de informações ali dentro, tá, que um simples grão de mostarda se transforma numa árvore gigante. Eu não conheço a árvore da mostarda. Eu imagino que deva ser, pelo que Jesus fala, deva ser uma árvore muito grande. Quem souber, por favor, pesquisa, ou quem não souber, pesquisa no Google, depois me manda, porque eu não conheço a árvore de mostarda. Mas é um grão pequenininho. Não, quero a árvore. Pega a árvore lá. Essa eu quero. Tá? Ela tem um grão pequenininho, mas ali dentro ela tem o germe de todo o potencial. É interessante que, quando a gente fala em recurso de trabalho do semeador, tá? E Paulo nos fala isso, se não me falha a memória, em Coríntios 15, está mais à frente um pouquinho. Tá? A gente não está plantando, quando a gente planta, a gente coloca uma semente na terra, a gente está plantando ali o potencial que aquela semente vai existir daqui mais um tempo. Todos vocês, quando venham aqui, todos nós, quando aqui estamos, aqueles que ouvem, aqueles que falam, todos nós somos sementes. Eu sou uma semente que está se preparando para um potencial muito maior, tá, do que simplesmente esta figura que vos fala aqui. Nós temos um potencial muito maior do que simplesmente aquela imagem que a gente vê refletida no espelho. Então, a gente não planta apenas uma semente, né? A gente não planta a planta já grande, né? A gente até às vezes planta ela já fecundada, mas é porque alguém antes plantou isso. Estou falando muito em plantio, eu resolvi plantar plantinhas em casa e eu estou esperando ansiosamente que nasçam as plantinhas. Todo dia eu vou lá, olho um pouquinho,
rego na hora certa, com a quantidade de água correta. Até agora não deram o ar da graça. Mas um dos atributos do semeador é acabei de falar aqui agora, paciência, determinação, esperança. Eu não posso me dar o luxo de acreditar de que, a partir de um simples estudo, as pessoas saiam evangelizadas, as pessoas saiam um ser humano infinitamente melhor. A gente planta uma semente pequena para que aquela semente, daquela informação, com paciência, com perseverança, aquilo vá se transformar numa árvore. Não é assim que a gente faz com as nossas crianças, quando a gente as leva à evangelização? Quando a gente começa a educá-las, a gente espera, porque criança não nasce pronta, você tem que, é um processo. A gente espera que ela, quando chegar na idade adulta, ela siga, ou seja, ela represente aquele germe que eu plantei lá no iniciozinho, quando ela veio ao mundo. Esse é o nosso desejo. Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente também não se dá o trabalho de plantar em nós aquela semente que a gente está tentando passar, aquele amor que a gente está tentando passar. Como aquela questão que você vai fazer um voo e na cabine do avião os comissários fazem aquele ritual de mostrar a máscara, se tiver problema sai pela porta, enfim, cheio de gesticulam. E uma coisa que eles falam: se a cabine do avião despressurizar, as máscaras vão cair. Primeiro pegue a sua máscara, coloque, para depois você auxiliar o outro. É necessário que eu me eduque, é necessário que eu cultive essa semente que existe dentro de mim, para que eu possa levar ao outro a semente correta, da forma correta, no tempo correto. Porque cada um de nós, e a semente nos dá um outro aprendizado, que ela tem o tempo certo do plantio. Eu sou de uma época em que manga dava um período do ano, abacate, que eu adoro, quem tiver em casa pode trazer para mim, porque virou artigo de luxo, que abacate era no verão, certo? As flores, as roseiras davam frutos, também davam flores no verão. Agora a gente tem abacate dando o ano inteiro, tem manga dando o ano inteiro, enfim, é uma evolução. Mas essas plantas, essas culturas, elas têm o momento certo do seu plantio. E o agricultor, o semeador experiente, ele sabe o momento certo. Ele olha para o céu e fala: vai começar o período de chuva. Então agora é a hora de plantar. Então é necessário, é importante, eu entender quais as lições que esta semente pode me fornecer. Não adianta eu fazer um plantio fora do tempo, porque todos nós temos o meu tempo, temos o nosso tempo. Parafraseando a nossa vice-presidente, que ela sempre fala: está no tempo dele, meu filho, deixa ele, uma hora ele acerta. Não é isso? Então, todos nós temos o nosso tempo, temos o nosso momento certo para que aquela sementinha que foi plantada semeie. O importante é plantar. O tempo que vai levar depende de cada um de nós. Mas é importante que exista dentro de cada um de nós essa semente plantada. A gente quer que, como eu estou ansioso há 35 dias... Oi? Sim, eu estou há 35 dias cultivando as minhas plantinhas lá. Eu estou ansioso para ver as primeiras folhinhas saírem. Mas ela também tem um tempo certo.
Ela está me ensinando uma coisa que a gente não tem. E a gente costuma brincar o seguinte: eu perdi a paciência. Pô, a gente não perde o que a gente não tem. Pois é, não é verdade? Eu perdi a paciência. Perdeu a paciência? Você nunca teve paciência, como é que você perdeu uma coisa que você nunca teve? Tá? Então, essas lições a gente pode tirar com um simples grãozinho. Olha a quantidade de informação que está contida num simples grãozinho. Em tudo aquilo que a gente pode, olhando para aquele grão, tirar de conclusões na nossa vida. Paulo, lá em Coríntios, acertei, Coríntios 15, viu? Acertei. Estou bem. O alemão ainda não chegou. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. É interessante quando ele fala aqui, tá? A não ser que morra. Se a gente olhar as máximas do Cristo, a gente vai lembrar que teve uma passagem que ele fala: aqueles que quiserem me seguir, que abandonem pai, mãe, irmão e venham comigo. É interessante que a gente, quando olha essa parábola, fala: pô, mas Jesus está dizendo para a gente largar as nossas famílias, largar de lado pai, mãe, filho, irmão e seguir Ele. Tem um sentido figurado nessa colocação. O largar pai, mãe, irmão, é entender que eles estão no momento deles e que ainda não estão preparados para nos seguir. E a gente tem que entender, a gente tem que aprender a conviver, e fazendo daquela convivência a melhor convivência possível, tendo como base principal o amor. É disso que ele fala. Quando ele fala, não nasce a não ser que morra, porque para nascer em mim uma semente do bem, tem que morrer algumas ervas daninhas que a gente cultiva na nossa vida. Não é assim? Como é que eu posso deixar germinar a semente do bem em mim, se o meu arado, o meu campo está cheio de erva daninha? Então, para que aquela semente viva, alguma coisa em mim tem que morrer. Que bom que seja o lado ruim. Que a partir disso, porque os nossos erros do passado servem como adubo para que a gente frutifique a nossa árvore, no futuro. Aí eu botei aqui essa máxima de Jesus: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Entenderam o significado? Tá? Que é necessário que eu entenda o nível de evolução e a tua capacidade de entendimento, tá, daquilo que eu estou tentando te passar, e tentar conviver com você da melhor forma possível. E não simplesmente querer se arvorar em excelente orador, que tem o dom da palavra, e fazer com que você assuma, aceite aquilo que eu estou dizendo só porque sou eu que estou falando. E na maioria das vezes, a gente fala para o outro, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. A gente determina que o outro siga certas regras, entregue certas coisas que nós mesmos não temos a capacidade de entregar ainda. Mas a gente exige do outro que ele faça. Nesse momento, eu não estou sendo semeador. Porque o semeador entende o momento certo de levar a mensagem,
Ele entende que o momento certo que aquela pessoa está despertando ainda. Eu tive a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, porque em algum momento a espiritualidade acreditou no meu potencial. E ela sabia que um dia eu ia ter condições de ter, eu acho que tenho, né? Vamos lá, que eu ia ter condição de estar aqui conversando com vocês. E muitas vezes a gente não tem essa percepção em relação ao nosso próximo. Por filho, então, nem se fala. A gente quer que uma criança de 10 anos pense igual a gente com 40, 50, 60. 65. Quase lá. Oi? Não, é 65. 64 por enquanto, tá? Só em janeiro, dia 30, estou fazendo aniversário, quero presente. Já falei, pronto, falei. Tá? Vai ficar registrado, está registrado, tá? Quero presente. Senão vão arrumar um processo kármico comigo. Tá bom? A gente quer que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, tenham as mesmas atitudes que a gente, muitas vezes a gente não teve quando era da idade dele e que muitas vezes nós não temos ainda. E tem adolescente aí que tem mais juízo do que a gente. Isso não é raro de a gente ver numa família, né? Um adolescente com mais juízo, um jovem com mais juízo do que os pais, né? E a gente fala assim, nossa, esse garoto é iluminado, né? Eu falo assim porque ele tem idade para ser meu filho, né? E já deve ter sido em algum momento da minha existência, da nossa existência, né? A gente tem uma certa sinergia, porque a gente já trabalhou junto, já fomos sócios, e agora somos amigos. E continuamos trabalhando na doutrina. A gente continua trabalhando junto. Então, essa é uma união que vem de tempos remotos. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos aprender a esperar um pouquinho, a ter um pouquinho mais de paciência, até mesmo com a gente. Eu infelizmente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu me arrependo muitas vezes pela minha ansiedade. Tá? E por conta desta ansiedade, a gente acaba se precipitando em falar certas coisas em um momento que não deveria. Sendo que ali na frente, se eu tivesse esperado um segundinho, aquela situação por si só se resolveria, eu não precisava ter me precipitado, ter falado pelos cotovelos, mas enfim, é um aprendizado. Não, só estou corroborando. Sim. Viu como ele está começando a fazer? Daqui a pouco ele engrena, tá? E a gente não pode esperar, aqui nós temos um trabalho de evangelização na casa. A gente não pode esperar que aqueles jovens que aqui vêm, as crianças que aqui vêm na evangelização, daqui a um mês ou no final desse ano, estejam aqui na frente, estejam sentados na cadeira ou preparados para fazer um trabalho mediúnico. Tudo vai ter o seu tempo, tudo vai ter o seu momento. Esse trecho está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, Renunciar. Para que a nossa semente germine, como eu falei um pouquinho atrás, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Trata-se de perder as esperanças, isso é um finalzinho do texto de Emmanuel, tá? Trata-se de perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Por vezes, os pais não são compreensivos, a esposa e o esposo são ingratos e os irmãos parecem cruéis. Então, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Percebe? Eu estou renunciando à possibilidade de tê-los naquele momento de uma forma melhor, mas eu não posso abandoná-los. É isso que esse texto diz. Urge
se unir ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Quiçá, seus amigos e irmãos sejam indiferentes e rudes. Mesmo assim, permaneça ao lado deles. Somente desse modo estará renunciando por amor a Jesus, e apenas com semelhante renúncia alcançará as bênçãos do entendimento, da paz e do genuíno amor. E a gente quer abortar a missão no primeiro contratempo que a gente tem. As uniões hoje são tão, sabe, diáfanas. Eu adoro essa palavra, tá? Isso já me acompanha há muitos anos. Eu sempre faço essa brincadeirinha. Eu adoro essa palavra. As uniões são sempre diáfanas, são sempre, sabe, qualquer motivo, uma pasta de dente apertada perto da rosquinha, ali da saída, uma toalha molhada em cima da cama, um chinelo largado no corredor, é motivo para uma discussão. Está certo? Não. Eu não faço. Não, bobagem. Eu tenho certeza que aqui ninguém faz também. Ninguém faz. Já somos espíritos evoluídos. A gente não... Não reclama. Não, bobagem. Isso é coisa que acontece em outro lugar. Aqui não acontece. Com a gente aqui não acontece, de forma alguma. Tá? Então, percebe que os laços que nos unem, tá, eles carecem de um cultivo, eles carecem de uma paciência, eles carecem de esperança. Nem olhar para ele e falar, isso aí não vai ter mais jeito não, isso aqui só na próxima encarnação. Esse não tem mais jeito. Não, gente, tem jeito sim. Vai ter jeito. Vai tentando, a gente chega lá. Certo? E a gente quer já julgar. É que nem quando a gente olha uma foto, né? Aquilo retrata um momento. A gente não sabe o que aconteceu antes, nem o que aconteceu depois. A foto é só a reprodução de um momento. E que muitas vezes a gente não sabe se quem, naquele momento, a pessoa, qual o sentimento que animava aquela pessoa. Se era de felicidade, tristeza, ódio, rancor. Né? Tá aí as redes sociais cheias de imagens que não são verdadeiras. Certo? A gente tira selfie rindo, mas por dentro chorando. Né? A gente tira foto de um prato bonito sem a mínima vontade de comer. Mas vai para o Instagram. Né? Vai para o Facebook. Entendeu? Vamos lá. Aí fica aquela pergunta que eu botei lá atrás, que tipo de semeador é você? Tá? Voltando a falar especificamente da parábola, né, do semeador. Eu espero que até aqui a gente tenha entendido, tá? Porque eu mesmo não estou entendendo, mas tudo bem. Eu espero que vocês estejam. Tá? Falando propriamente dito da parábola, a gente sabe, o semeador saiu a semear e jogou as sementes no terreno ao longo do caminho, né, e tem a explicação da parábola, certo? Então vamos lá. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dê atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, aqui fica a pergunta, na realidade, de que tipo de sementeira nós somos. Nós somos aquelas pessoas que vêm ao centro espírita, vai a uma igreja, não importa, vai a algum lugar cristão, enfim, que professa a sua fé, a sua maneira de enxergar a Deus. A gente escuta aquelas máximas, mas quando a gente sai dali, do portão para fora, a gente esquece completamente o que foi falado. Não por uma questão de amnésia, não. Tá? É porque não tem o adubo não está, legal naquela pessoa. A semente está ali, mas o terreno ainda não foi adubado corretamente. Eu não me permito, tá, que esse terreno seja adubado. Então eu ouço e simplesmente entra por aqui, sai por aqui, e vida que segue. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, que é o segundo semeador, né?
das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tem nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Você já deve ter escutado as pessoas falando assim: nossa, depois que eu comecei a frequentar aquele centro, deu tudo errado na minha vida. Depois que eu comecei em tal lugar, deu tudo errado para mim. Não, está dando tudo certo. A gente é que entende errado. Imagine se tudo aquilo que está te acontecendo, que a gente julga ruim, tá, tivesse acontecido antes de você conhecer uma palavra de esperança, antes de você conhecer uma palavra de amor, antes de você conhecer que para tudo existe uma explicação e que para tudo existem dois caminhos. Imagina como não seria o seu sofrimento. Mas aí o que a gente faz? Por comodismo, tá? Ah, não vou naquele centro domingo de manhã, não vou lá naquele centro não, vou ficar em casa. Pô, não adianta nada ir lá, vou lá, tomo um passe, quando eu saio acontece tudo de ruim para mim. Enfim, esse é o segundo, tá? Que é o terreno pedregoso. Esse é o terreno pedregoso, tá? Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dê atenção, desculpe. Esse é o terceiro. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutíferas. Hoje está um sol maneiro, não está não, tá? Mas hoje está um sol legal, né? Não vou no centro não, vou pegar uma prainha. Quantas vezes nas nossas vidas já refutamos alguma coisa que seria proveitoso para a gente, em detrimento de uma coisa que não vai ser tão proveitosa. É isso que ele fala. Os holofotes do mundo brilham nos nossos olhos o tempo inteiro, chamando a nossa atenção para que a gente não siga o caminho que nós estamos seguindo. Tá? Entendam vocês como esses holofotes, entendam vocês o que vocês acharem por bem. Uns vão dizer que é porque é obsessão, são os espíritos de lá, os espíritos daqui, é isso que acontece, mas não. Na verdade, somos nós, tá? Que ainda não estamos preparados, que damos mais valor, tá, àquilo que está lá fora, aquilo em que a luz ilumina, certo? Do que aquilo que está dentro de nós, daquilo que pode fortificar a nossa esperança, a nossa paz, a nossa fé. Então vamos lá, o tempo está acabando já. Já vou deixar vocês sossegados um pouquinho, tá? Esse é o último, é a semente que cai em terreno fértil. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e é em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Todos nós temos esse potencial. Todos nós somos terras boas. A gente tem uma luzinha dentro da gente, tá? É igual aquela luzinha que fica acesa na nossa varanda às vezes, tá? Que com o passar do tempo você fala, nossa, essa lâmpada está ficando fraca. Agora com lâmpada de LED não tem nem tanto isso, mas aquelas lâmpadas mais antigas, né, do tempo dele, lâmpada incandescente, você achava que ela estava ficando mais fraca, mas não, às vezes ela estava com poeira. Aí quando você pega um paninho, limpa aquela poeira, pum, milagre se fez e a luz volta. Então nós somos assim. Essa luz está dentro de cada um de nós. Basta que a gente comece a limpar o entorno dela para que ela brilhe tanto quanto seja necessário à minha evolução. Então só depende da gente. Não está na mão de ninguém. Tá? Não está na mão de Deus, não está na mão de Jesus, não está na mão de Francisco de Assis, está na nossa mão. Porque o que importa é o que a gente faz. O que importa é o quanto eu me doei, o quanto eu me dei, o quanto eu escutei, o quanto eu ajudei.
Se eu não fui ajudado, problema. Se eu não fui escutado, problema. Se eu não fui amado, dói, né? Pô, não fui amado, mas problema. A questão é, e o quanto você amou? E o quanto você deu? E o quanto você fez? Esse é o que importa. Porque é nesse tipo de terreno que floresce a boa semente. Aí fica a perguntinha para o final, tá? Que tipo de sementeira é você? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, tá? Quem sou eu? Não é aquelas perguntas existenciais, quem sou eu, de onde fui, para onde vou, né? Quem sou? Não, é que tipo de sementeira que eu sou? O que eu cultivo dentro de mim? Eu cultivo bem, eu cultivo o amor, eu cultivo paz, ou eu cultivo discórdia, desunião? Porque tem gente que é especialista em fazer isso, em cultivar discórdia, em cultivar desunião. Tem gente que tem uma especialidade monstruosa para esse tipo de coisa. Bom, 11 horas cravados, vou deixar vocês a sós, com os pensamentos de vocês. Eu só trouxe um último slide, que eu achei bem interessante, tá? Não é aqui, é aqui, aqui. De todas as coisas que deram errado na minha vida, eu dei certo. De todos os motivos que eu tinha para ser uma péssima pessoa, eu escolhi a bondade. A minha força não foi voluntária. Eu sou um ser humano quebrado por dentro. Mas o meu coração decidiu levar apenas bons sentimentos e intenções. A minha história me ensinou que não mais controlamos o nosso passado, mas a gente define o nosso destino. Nunca é sobre o que nos fizeram, mas quem a gente decide ser, apesar disso. Que apesar de todas as dores, todas as agruras, de todos os terrenos difíceis e que a gente ainda vai pisar na nossa vida, que a gente decida sempre ser um bom semeador. Gente, muito obrigado, um bom domingo a todos.